Quando o milionário chega em casa embriagado e faz um pedido à sua empregada, ele não imagina que esse momento de vulnerabilidade marcará o início de uma transformação profunda. Prepare-se para uma história de amor surpreendente. Deixe-nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo e faça parte deste momento especial. A mansão dos Torres, com seus 3 andares imponentes e fachada neoclássica, destacava-se no alto do morro como um monumento à solidão. Manuel Torres havia conquistado tudo o que o mundo considerava valioso: dinheiro, poder, respeito. No mercado, mas dentro daquelas paredes de mármore e madeira nobre, o silêncio era seu único companheiro constante. Naquela sexta-feira, como em todas as outras, Manuel saiu cedo para uma reunião com investidores internacionais interessados em financiar a expansão de sua rede de lojas de móveis de luxo para a Europa. Vera Lúcia observou, como sempre fazia, o Jaguar preto desaparecer pelo portão eletrônico, antes de voltar sua atenção para os afazeres do dia. Aos 38 anos, Vera Lúcia carregava consigo a elegância discreta de quem conhece seu valor sem precisar anunciá-lo. Viúva há 5 anos, encontrou na organização meticulosa da mansão Torres não apenas um emprego bem remunerado, mas um propósito que preenchia seus dias. Conhecia cada canto daquela casa melhor que seu próprio dono. "O senhor Manuel volta para o jantar hoje, dona Vera?" perguntou Antônio, o jardineiro, enquanto podava os arbustos do jardim inglês. "Provavelmente não", respondeu ela, consultando a agenda que mantinha com precisão militar. "Tem jantar de negócios no Fazano, volta à tarde." O que Vera não sabia era que aquele jantar mudaria tudo o que havia de previsível em sua rotina perfeitamente orquestrada. Na sala de reuniões do Biziaitz, restaurante mais exclusivo da cidade, Manuel Torres mantinha o semblante sério, enquanto os números dançavam à sua frente. Os investidores franceses, entretanto, não pareciam tão entusiasmados quanto suas projeções de crescimento sugeriam que deveriam estar. "Senhor Torres", disse Jean-Pierre, o líder do grupo, ajustando os óculos de armação dourada. "Seus números são impressionantes, mas sentimos falta de, como posso dizer, alma no seu projeto." Manuel franziu o senho. "Alma? Estamos falando de negócios, não de poesia." "Ah, mas é aí que se engana", respondeu o francês com um sorriso. "Os europeus não compram apenas móveis, compram histórias, emoções, conexões humanas. Sua empresa tem expertise, tem qualidade, mas falta-lhe calor humano. Como podemos confiar em alguém que não sabe sorrir?" Aquelas palavras atingiram Manuel como um soco no estômago. Era a primeira vez em anos que alguém ousava falar-lhe com tal franqueza. Normalmente, as pessoas apenas concordavam e bajulavam, hipnotizadas pelos zeros em sua conta bancária. O jantar terminou mais cedo do que o planejado, com promessas vazias de retornaremos o contato. Manuel sabia o que aquilo significava. 3 anos de planejamento para a expansão internacional acabavam de ir por água abaixo. Dispensou o motorista. Queria estar sozinho. No bar do hotel ao lado, pediu um uísque, depois outro, e mais outro. A cada dose, as palavras do francês ecoavam, mais forte: "Falta-lhe calor humano." Quando deu por si, já havia consumido meia garrafa do Macallan 25 anos. O relógio marcava 2 da manhã quando o táxi o deixou nos portões da mansão. Manuel cambaleou pelo caminho de pedras do jardim, a gravata frouxa, os cabelos grisalhos despenteados pela primeira vez em anos. Ao entrar, não acendeu as luzes. Conhecia o caminho mesmo na escuridão, mesmo com a visão embaçada pelo álcool. Foi quando avistou um feixe de luz vindo da cozinha. Quem estaria acordado àquela hora? Guiado pela curiosidade e por uma sensação de vulnerabilidade que o álcool havia despertado, Manuel seguiu o rastro de luz. Na cozinha impecável, Vera Lúcia estava sentada à mesa, uma xícara de chá entre as mãos, um livro aberto à sua frente. Usava um hobby simples sobre o pijama, os cabelos castanhos soltos dos prendedores que sempre usava durante o dia. "Senhor Torres", ela falou surpresa, levantando-se rapidamente ao vê-lo. "Está tudo bem?" Manuel a encarou por um longo momento, como se a visse pela primeira vez.
Talvez realmente a estivesse vendo pela primeira vez, não como um elemento funcional de sua casa, mas como uma pessoa com sua própria história, seus próprios segredos e tristezas. Vera Lúcia, ele disse, a voz ligeiramente arrastada. Quanto tempo faz que trabalha para mim? 3 anos, senhor. Ela respondeu, observando com preocupação como ele se apoiava no batente da porta. 3 anos, ele repetiu, como se processasse uma informação complexa. E você me vê todos os dias. Diga-me a verdade. Eu pareço feliz para você? A pergunta pairou no ar como fumaça. Vera hesitou, pega de surpresa não apenas pela pergunta, mas pela vulnerabilidade que via nos olhos de seu patrão. Senhor, acho que o senhor deveria descansar. Posso preparar um café? Não, me esquive. Manuel interrompeu, sua voz mais firme apesar do álcool. Você me conhece, sou feliz? Vera Lúcia respirou fundo. Não, senhor, não me parece feliz, me parece sozinho. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Manuel caminhou lentamente até a mesa e puxou uma cadeira, sentando-se pesadamente. Hoje um francês pomposo me disse que minha empresa não tem alma, ele disse, passando a mão pelo rosto cansado. E sabe o que é pior? Ele está certo. Minha empresa é o reflexo do seu dono. Vera permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Em 3 anos, jamais haviam tido uma conversa que ultrapassasse questões práticas sobre a casa ou a agenda de Manuel. Então ele levantou o olhar, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade desconcertante. Vera Lúcia, tenho um pedido para você, disse Manuel, a voz um misto de determinação e súplica. E não é sobre a casa, não é sobre meu trabalho. Sim, senhor, ela respondeu, sentindo instintivamente que algo importante estava prestes a acontecer. Ensine-me a ser feliz novamente. As palavras caíram entre eles como uma pedra em águas paradas, criando ondas que nenhum dos dois podia prever onde terminariam. Vera Lúcia permaneceu imóvel, as mãos apertando a xícara de chá já fria. O pedido de Manuel pairava no ar entre eles, absurdo e comovente ao mesmo tempo. Senhor Torres, o senhor não está bem, ela finalmente disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. Acho que deveria descansar. Pela manhã talvez nem se lembre desta conversa. Manuel sacudiu a cabeça com uma determinação que contrastava com seu estado alcoólico. Vou me lembrar, ele insistiu, inclinando-se sobre a mesa. Tenho 45 anos, Vera. Construí um império, tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 3 vidas e ontem... Sua voz falhou momentaneamente. Ontem me dei conta de que não me lembro da última vez que realmente ri. Algo na vulnerabilidade daquele homem, normalmente tão controlado e distante, tocou Vera. Em 3 anos, jamais o vira assim. Humano. Simplesmente humano. Senhor Torres, não sei se sou a pessoa certa para isso. Sou apenas sua governanta. Justamente. Ele interrompeu, seus olhos ganhando um brilho de lucidez em meio à embriaguez. Você gerencia esta casa com uma eficiência que admiro profundamente. E mais do que isso. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Você parece contente, mesmo depois de tudo o que passou. Vera sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca haviam falado sobre sua vida pessoal. Como ele sabia? Fiz uma verificação de antecedentes quando a contratei. Manuel explicou, como se lesse seus pensamentos. Sei que ficou viúva jovem. Sei que reconstruiu sua vida. É isso que preciso aprender. Vera levantou-se e encheu um copo com água, entregando-o a Manuel. Beba isso. E vamos conversar sobre isso amanhã, quando estiver sóbrio. Para sua surpresa, Manuel obedeceu, bebendo a água em grandes goles. Depois, levantou-se com alguma dificuldade. Prometa que conversaremos sobre isso amanhã. Ele insistiu, sua voz agora mais firme. Não é um capricho bêbado, Vera. É uma epifania. Tudo bem, ela concordou, mais para acalmá-lo do que por acreditar realmente que a conversa teria continuidade. Amanhã conversaremos. O sol já estava alto quando Manuel abriu os olhos na manhã seguinte. A dor de cabeça era como um martelar constante em suas têmporas.
Fragmentos da noite anterior voltaram à sua mente. O jantar desastroso, o uísque e Vera na cozinha. Seu pedido desesperado. Sentou-se na cama envergonhado. Que tipo de patrão era ele, desabafando com sua funcionária daquela maneira? Com certeza comprometeu a relação profissional que mantinham. Talvez ela até pedisse demissão. Tomou um banho demorado, engoliu 2 comprimidos para dor de cabeça e desceu as escadas preparando-se mentalmente para o constrangimento que enfrentaria. Para sua surpresa, Vera Lúcia o aguardava na sala de estar, não na sala de jantar onde normalmente tomava café. Estava formal como sempre, o cabelo preso em um coque impecável, usando o uniforme discreto que era seu padrão para o trabalho. Mas havia algo diferente em sua postura. "Bom dia, Sr. Torres", ela disse, levantando-se quando ele entrou. "Espero que esteja se sentindo melhor." "Vera", ele começou sentindo o rosto queimar de vergonha. "Sobre ontem à noite, o senhor pediu que eu o ensinasse a ser feliz." Ela interrompeu calmamente. "Pensei muito sobre isso durante a noite." Manuel piscou, surpreso. Não esperava que ela levasse seu pedido a sério. "Foi tolice minha", ele tentou disfarçar. "Estava embriagado e sincero", ela completou. "Pela primeira vez desde que o conheço." O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo no canto da sala. Manuel sentou-se no sofá oposto ao dela, de repente inseguro como um adolescente. "Tenho uma proposta", disse Vera Lúcia, surpreendendo-o novamente. Ela abriu uma pasta que tinha ao seu lado e retirou um documento datilografado. "Um acordo." "Um acordo?", repetiu Manuel intrigado. "Se o senhor está realmente interessado em redescobrir a felicidade, posso tentar ajudá-lo. Mas preciso estabelecer alguns parâmetros claros." Manuel pegou o documento que ela lhe estendia. Na primeira página lia-se "Acordo para redescobrimento da felicidade em letras formais." "Você realmente preparou um contrato?", ele perguntou, entre surpreso e admirado. "Não é um contrato legal, Sr. Torres. É mais um conjunto de diretrizes, para nos proteger a ambos." Manuel começou a ler o documento. Conforme avançava pelas cláusulas meticulosamente redigidas, seu respeito por Vera crescia exponencialmente. Ela havia pensado em tudo. O acordo estabelecia um período de 3 meses, durante os quais Vera o guiaria em atividades destinadas a reconectar o Sr. Torres com experiências simples e gratificantes. Havia cláusulas sobre confidencialidade, limites profissionais, e até mesmo uma cláusula que permitia a qualquer um dos dois encerrar o acordo a qualquer momento sem explicações. A cláusula final, porém, foi a que mais o surpreendeu. Este acordo não altera a relação profissional entre as partes. Durante sua vigência, Vera Lúcia continuará a ser remunerada exclusivamente por suas funções como governanta. Nenhuma compensação adicional será aceita pelos serviços prestados, no âmbito deste acordo, que são oferecidos por livre vontade e interesse mútuo no crescimento pessoal. Manuel levantou os olhos do papel encontrando o olhar firme de Vera. "Por que você faria isso? Sem compensação adicional?" Vera hesitou por um momento, como se considerasse cuidadosamente sua resposta. "Porque também acredito que todos merecem uma segunda chance na felicidade", ela respondeu finalmente. "Mesmo bilionários aparentemente intocáveis." Havia uma ponta de ironia em sua voz, mas também uma genuína compaixão que Manuel não estava acostumado a receber. "E tem outra coisa", ela acrescentou, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Confesso que também há curiosidade. O que faz alguém como o senhor, que tem tudo o que o dinheiro pode comprar, sentir-se tão vazio? Talvez eu aprenda algo também." Manuel sentiu um sorriso involuntário formar-se em seus lábios. O primeiro sorriso genuíno em quanto tempo? Nem ele saberia dizer. "Onde assino?", ele perguntou, tirando a caneta do bolso interno do paletó. Vera apontou para a linha na última página e observou enquanto ele assinava com sua caligrafia elegante. Em seguida, ela também assinou. "Então, quando começamos?", perguntou Manuel, sentindo-se estranhamente ansioso,
como se estivesse prestes a embarcar em uma expedição a um território desconhecido. Hoje à noite, respondeu Vera, levantando-se, com a formalidade de sempre. 7 horas, vista roupas confortáveis, nada de terno. Aonde iremos? À cozinha, ela respondeu simplesmente. O senhor vai aprender a fazer seu próprio jantar. Antes que Manuel pudesse protestar, Vera já havia saído da sala, levando consigo uma cópia do acordo e deixando-o com uma mistura de apreensão e, surpreendentemente, expectativa. Pontualmente às 7 horas, Manuel desceu as escadas usando jeans e uma camisa polo, peças que não vestia há anos e que precisou vasculhar no fundo do armário para encontrar. Sentiu-se estranhamente vulnerável sem seu terno, como se tivesse perdido sua armadura. A cozinha, território que raramente visitava, estava iluminada e preparada como um pequeno set de filmagem. Sobre o balcão central, ingredientes organizados, em pequenas tigelas de vidro, tábuas de corte, facas profissionais e panelas de cobre reluzentes. Vera Lúcia estava de costas para a pentrada, lavando algumas verduras na pia. Tinha trocado o uniforme formal por calças simples e uma blusa de mangas 3/4. Seus cabelos, sempre rigorosamente presos durante o trabalho, caíam em uma trança frouxa sobre as costas. Estou apresentável? Perguntou Manuel, sentindo-se deslocado em sua própria casa. Vera virou-se e o examinou de cima a baixo, com um olhar clínico que o fez sentir-se como um candidato a emprego. Perfeito, ela respondeu apontando para um avental pendurado ao lado da geladeira. Pode colocar aquele? Manuel engoliu em seco ao ver o avental florido, claramente feminino. Era um teste? Uma provocação? O brilho divertido nos olhos de Vera confirmou sua suspeita. Esse é o único que temos? Perguntou, tentando manter a dignidade. Na verdade, temos outros 5 no armário da despensa, ela respondeu, um leve sorriso nos lábios. Mas achei que seria interessante ver se o grande Manuel Torres consegue rir de si mesmo. Manuel sentiu o rosto esquentar. Era a primeira vez que Vera usava um tom tão direto com ele. Por um momento, considerou repreendê-la. Afinal, ainda, era seu patrão. Mas então lembrou-se do propósito daquele acordo. Respirou fundo e pegou o avental florido, colocando-o com uma reverência exagerada. Como me vejo? Perguntou, abrindo os braços em uma pose teatral. Vera não conteve a risada. Um som cristalino que Manuel percebeu nunca ter ouvido antes. Como um chefe em treinamento, ela respondeu, pegando um avental preto simples do armário e estendendo-o a ele. Mas pode usar este por hoje. O florido fica para quando você merecer. Manuel trocou os aventais, sentindo-se estranhamente vitorioso por ter arrancado aquela risada dela. Então, o que vamos preparar? Alguma especialidade francesa sofisticada para eu impressionar os investidores na próxima vez? Vera sacudiu a cabeça apontando para os ingredientes no balcão. Arroz, feijão e bife, ela respondeu com simplicidade. Comida de verdade. O senhor sabe cozinhar algo além de ovos? Manuel hesitou. Sei fazer café. Instantâneo não conta. Então não sei. Vera assentiu, como se já esperasse essa resposta. Cozinhar seu próprio alimento é uma das experiências mais básicas e gratificantes que existem. Não é apenas sobre nutrição, é sobre conexão, com a terra, com quem cultivou os alimentos, com você mesmo. Havia uma seriedade em sua voz que surpreendeu Manuel. Esta não era apenas uma aula de culinária, era algo mais profundo. Por onde começamos? Ele perguntou, subitamente interessado. Pelo feijão. Precisa deixar de molho de um dia para o outro, então vamos prepará-lo para cozinhar amanhã. Por 1 hora inteira, Vera guiou Manuel pelos fundamentos básicos da cozinha. Ensinou-o a escolher feijões, remover impurezas, medir a água correta. Mostrou-lhe como segurar uma faca profissional, como cortar cebolas sem chorar, muito, como sentir o ponto da carne pelo toque. Para a surpresa de Manuel, ele estava genuinamente envolvido na atividade. Havia algo primitivamente satisfatório em transformar ingredientes crus em algo comestível, algo que nem seus negócios bilionários conseguiam proporcionar. Cuidado com o...
Vera começou a advertir, mas era tarde demais. O óleo na frigideira salpicou quando Manuel colocou o bife, atingindo seu braço e provocando uma pequena queimadura. Droga! Ele exclamou, instintivamente levando o local à boca. Vera rapidamente puxou seu braço para a pia, colocando-o sob água fria. Primeira regra da cozinha. Respeite o fogo, ela disse, examinando a pequena marca vermelha em seu antebraço. Segunda regra, acidentes acontecem. Faz parte do processo. A proximidade repentina deixou Manuel desconfortável. O toque de Vera, em seu braço, embora profissional, provocou uma estranha corrente elétrica que subiu até sua nuca. Ela pareceu perceber seu desconforto e soltou seu braço, voltando rapidamente à bancada. Um chefe sem cicatrizes é um chefe sem histórias, ela comentou, quebrando o momento de tensão. Agora vamos terminar esse bife antes que vire sola de sapato. Quando finalmente sentaram-se à mesa da cozinha, um local onde Manuel jamais havia feito uma refeição, o arroz estava um pouco empapado, o feijão ainda estava de molho para o dia seguinte e o bife estava mais passado do que o ideal. Mas era indiscutivelmente a melhor refeição que Manuel havia experimentado em anos. Isso é surpreendentemente bom, ele admitiu após o primeiro bocado. É porque você fez com suas próprias mãos, respondeu Vera, provando um pedaço do bife. E porque você está realmente sentindo o sabor, não apenas comendo automaticamente enquanto lê relatórios. Manuel percebeu que ela estava certa. Quantas refeições havia consumido sem realmente saborear nos últimos anos? Quantos jantares, caros em restaurantes estrelados, onde sua atenção estava dividida entre o celular e conversas superficiais de negócios. Você tem um dom para ensinar, ele comentou genuinamente impressionado. Vera sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. Eu era professora antes, ensinava literatura no ensino médio. E como acabou como governanta? Manuel hesitou na última palavra, percebendo subitamente o quanto soava arcaica e classista. A vida nem sempre segue o roteiro que planejamos, ela respondeu simplesmente. Depois que meu marido faleceu, precisei de um recomeço. Um trabalho que me permitisse economizar rapidamente. A ironia é que acabei gostando da organização, da precisão deste trabalho. Era a primeira vez que conversavam sobre algo pessoal. Manuel sentiu-se simultaneamente intruso e privilegiado. O que ele fazia? Seu marido? Era bombeiro, ela respondeu, uma mistura de orgulho e dor em sua voz. Morreu salvando uma família de um incêndio. Manuel absorveu a informação em silêncio. Um herói anônimo, alguém que morrera pensando nos outros, enquanto ele vivera pensando apenas em si mesmo e em seus negócios. Sinto muito pela sua perda, ele disse finalmente, sentindo a inadequação das palavras. Já faz 5 anos, Vera respondeu, levantando-se para recolher os pratos. A dor nunca desaparece completamente, mas aprendemos a carregar seu peso. É parte de estar vivo, sentir. Havia algo na forma como ela pronunciou sentir que atingiu Manuel profundamente. Quantos anos fazia desde que permitira a si mesmo realmente sentir algo? Desde o divórcio, havia se entorpecido, focando-se apenas em expandir seus negócios, acumular mais, subir mais degraus em uma escada que parecia não levar a lugar algum. E a lição de hoje é? Perguntou, tentando aliviar o peso repentino em seu peito. Vera terminou de empilhar os pratos e olhou-o diretamente nos olhos. Que a felicidade, muitas vezes, está nas coisas mais básicas e essenciais. Alimentar-se, criar algo com as próprias mãos, compartilhar uma refeição e uma história. Ela entregou a ele uma esponja e detergente. E a segunda lição é que quem cozinha lava a louça. Manuel olhou para a pequena pilha de panelas, tábuas e utensílios sujos com uma mistura de surpresa e resignação. Não lavava a louça desde... Na verdade, nunca havia lavado louça na vida. Se precisar de ajuda, estarei na biblioteca, Vera disse, já caminhando para a porta. Amanhã às 7, nossa próxima aula. Vamos terminar o feijão e aprender a fazer um frango assado. Espere, chamou Manuel, as mãos já imersas na água ensaboada. Como saberei se estou
Progredindo? Neste acordo nosso? Vera parou na porta e virou-se, um sorriso enigmático em seus lábios. Quando parar de perguntar isso, saberá que está progredindo. Com essas palavras, ela saiu, deixando Manuel sozinho na cozinha, as mãos na água morna, os pensamentos à deriva entre as memórias do jantar compartilhado e a estranha sensação de leveza que sentira ao rir do avental florido. Enquanto esfregava uma panela teimosamente engordurada, Manuel Torres, o homem que comandava um império de lojas com mais de 3.000 funcionários, percebeu que acabara de vivenciar sua primeira noite de verdadeira paz em mais tempo do que conseguia lembrar. O senhor tem uma reunião com o conselho às 10, almoço com o diretor da associação comercial ao meio-dia e a tarde livre para revisar os relatórios trimestrais, informou Célia, a assistente de Manuel, enquanto ele observava a cidade pela janela panorâmica de seu escritório. 3 semanas haviam se passado desde o início do acordo com Vera Lúcia. 3 semanas de lições noturnas na cozinha, onde já conseguia preparar pratos simples sem supervisão constante. O aroma do alecrim que usara no frango assado 2 dias antes ainda parecia impregnar suas mãos, mesmo após inúmeras lavagens. Cancele o almoço, disse Manuel, surpreendendo Célia, e bloqueie as tardes de sexta-feira nos próximos 2 meses. Todas elas. Algum novo projeto, Sr. Torres? Perguntou a assistente, ajustando os óculos com curiosidade. Manuel hesitou. Um sorriso discreto formando-se no canto de seus lábios. Digamos que estou investindo em desenvolvimento pessoal. Célia não fez mais perguntas, mas notou algo diferente em seu chefe nas últimas semanas. Uma leveza sutil, quase imperceptível, mas definitivamente presente. Às 14 horas em ponto, o Jaguar de Manuel estacionou diante de um endereço no subúrbio da cidade, um local onde jamais imaginou que estaria. O centro comunitário Vila Esperança não combinava em nada com os ambientes que frequentava. Vera Lúcia o esperava na entrada, usando jeans simples e uma camiseta com o logo desbotado do centro. A transformação era completa. Nada restava da governanta formal que administrava sua casa com eficiência militar. Está atrasado 2 minutos, ela comentou, consultando o relógio. Trânsito, mentiu Manuel. Na verdade, tinha ficado no carro por alguns minutos reunindo coragem para sair. Sentia-se deslocado como um peixe fora d'água. Hoje a lição é sobre conexão com a terra, explicou Vera, guiando-o pelos fundos do centro comunitário, onde uma pequena horta urbana se estendia em canteiros bem cuidados, e sobre o prazer de ver algo crescer através do seu cuidado. Um grupo de crianças entre 8 e 12 anos trabalhava nos canteiros, orientado por 2 monitores jovens. Risos e conversas animadas preenchiam o ar. Isso é uma escola? Perguntou. Manuel, confuso. Um projeto social. Crianças do bairro aprendem sobre agricultura urbana, sustentabilidade e alimentação saudável. Vera fez uma pausa significativa. Venho aqui como voluntária aos sábados, desde que comecei a trabalhar. Para o senhor. A revelação surpreendeu Manuel. 3 anos e ele não fazia ideia de como sua governanta passava seus dias de folga. Senhorita Vera, chamou um menino de aproximadamente 10 anos, correndo em sua direção com um sorriso banguela. Parou abruptamente ao ver Manuel. Esse é o seu namorado? Vera corou intensamente enquanto Manuel engasgava com a própria saliva. Não, Pedrinho. Este é o meu amigo Manuel. Ele veio aprender sobre horta urbana conosco hoje. Ele parece um daqueles homens de comercial de banco, observou o menino com a brutal honestidade infantil. Todo certinho. Manuel não pôde conter. Uma risada. E você parece um especialista em hortas. Sou sim, afirmou Pedrinho com orgulho. Sei tudo sobre minhocas. Quer ver? Antes que pudesse responder, Manuel foi arrastado pelo braço até um dos canteiros, onde Pedrinho cavou o solo com as mãos pequenas e extraiu uma minhoca gorducha. Essa aqui é a Francisca, anunciou o menino com seriedade científica. Ela come coisas mortas e faz cocô, que é o melhor adubo do mundo. Vera observou a cena com um sorriso, enquanto Manuel, o homem que comandava reuniões de negócios multimilionários sem piscar,
agora estava agachado na terra, examinando uma minhoca com fascínio genuíno. A tarde passou em um ritmo diferente. Manuel foi apresentado a Joana, a coordenadora do projeto, que inicialmente o tratou com a cautela reservada aos estranhos bem-vestidos que aparecem em projetos sociais com promessas vazias. Mas à medida que ele tirava o paletó, arregaçava as mangas e literalmente punha as mãos na terra, a reserva inicial foi se dissipando. Cuidado com esse broto, ele ainda é bebê, instruiu Pedrinho, enquanto Manuel tentava transplantar uma muda de alface. Tem que fazer carinho na raiz assim, ó. Havia algo profundamente terapêutico em sentir a textura da terra entre os dedos, no aroma úmido e fértil do solo, no contato delicado com as plantas frágeis. Manuel percebeu que não se conectava com nada vivo há anos. Sua casa era decorada com plantas artificiais, porque exigem menos manutenção, como seu decorador justificara. Quando o sol começou a se pôr, Manuel tinha nódoas nos joelhos, da calça, terra sob as unhas impecavelmente cuidadas, e uma sensação de cansaço físico agradável que não sentia desde a adolescência. Então, Vera perguntou enquanto caminhavam de volta ao estacionamento. O que achou da experiência? Manuel refletiu por um momento, observando suas mãos sujas. Nunca pensei que diria isso, mas foi libertador. Não ser o Sr. Torres por algumas horas, ser apenas alguém cavando na terra. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto caminhavam até o carro. Você vem aqui todos os sábados? Perguntou Manuel finalmente. Há quase 3 anos. Comecei logo depois que Pedro morreu. Pedro? Meu marido, esclareceu. Vera, precisava de um lugar para reconstruir, para curar. A terra tem esse poder. Manuel absorveu a informação, percebendo como sabia pouco sobre a mulher que cuidava de sua casa há tanto tempo. Pedrinho tem o nome dele, Vera continuou com um sorriso melancólico. Foi a primeira criança que conheci aqui. Tinha acabado de perder o pai também. Não por morte, mas por abandono. Acho que nos reconhecemos de alguma forma. Chegaram ao estacionamento, onde o Jaguar preto de Manuel parecia deslocado entre os carros modestos. Posso dar uma carona, ofereceu ele, sentindo-se estranhamente nervoso. Não é necessário. Moro a apenas 3 quadras daqui. Você mora perto? A surpresa de Manuel era genuína. Mas você tem um quarto na mansão, que uso apenas quando preciso ficar até muito tarde. Tenho meu próprio espaço, Sr. Torres. Uma vida além do trabalho. A declaração, dita sem hostilidade, mas com firmeza, atingiu Manuel como uma revelação. É claro que ela tinha uma vida própria. Por que isso o surpreendia tanto? Então, até segunda-feira? Ele perguntou, sentindo-se subitamente desajeitado. Segunda-feira. Ela confirmou com um aceno. Ah, e Sr. Torres? Sim? Traga essas calças para lavar na mansão. Terra vermelha é impossível de tirar em máquinas domésticas. Manuel sorriu, observando as manchas nos joelhos de sua calça de alfaiataria italiana. Valeu a pena, ele respondeu, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade da afirmação. Enquanto dirigia de volta para casa, Manuel percebeu que não verificava os e-mails ou as cotações da bolsa há quase 4 horas. Seu período mais longo desconectado do trabalho em anos. E o mais estranho era que não sentia a habitual ansiedade pela desconexão. Em vez disso, sua mente estava ocupada com imagens de brotos frágeis, o riso contagiante de Pedrinho e a expressão de Vera Lúcia ao falar do projeto. Uma mistura de orgulho e serenidade que ele invejava profundamente. Quando chegou à mansão silenciosa, Manuel foi direto para o Jardim dos Fundos. O espaço perfeitamente paisagístico, com suas linhas precisas e plantas exóticas escolhidas por um designer premiado, de repente lhe pareceu artificial, sem vida. Por impulso, agachou-se e afundou os dedos na terra bem adubada, sob um arbusto, ornamental. Não era a mesma sensação. Esta terra era estéril, processada, sem história. Uma ideia começou a formar-se em sua mente. Um projeto. Algo para preencher o vazio da mansão e talvez o vazio dentro de si mesmo. Tirou o celular do bolso e, pela primeira vez em semanas, fez uma ligação de trabalho num final de semana.
mas não para seu assistente ou para algum gerente. Ligou para Antônio, o jardineiro. Antônio, é Manuel Torres. Preciso da sua ajuda com um projeto especial. Quando puder vir à mansão, gostaria de discutir a possibilidade de criarmos uma horta orgânica nos fundos da propriedade. Enquanto falava, Manuel observava suas unhas sujas de terra e sorria. Algumas manchas, percebeu, valiam muito mais do que a aparência impecável que sempre cultivara. Os dias de outono foram se sucedendo, cada um trazendo pequenas mudanças na rotina rígida que Manuel Torres havia mantido por anos. A horta nos fundos da mansão começava a tomar forma, com canteiros organizados em um desenho circular que Antônio havia sugerido, para facilitar o acesso a todas as plantas, patrão. As tardes de sexta-feira no centro comunitário tornaram-se um compromisso sagrado. Manuel havia se tornado uma presença familiar, trocando o terno por jeans e camisetas para espanto de seus funcionários quando ocasionalmente o viam deixar o escritório nesse traje. Em casa, a cozinha já não era um território estranho. As aulas com Vera Lúcia haviam evoluído de pratos básicos para receitas mais elaboradas, embora sempre mantendo a filosofia de ingredientes simples e honestos. Foi numa quarta-feira à noite, quando completavam 2 meses de acordo, que o inesperado aconteceu. Uma tempestade violenta castigava a cidade desde o meio da tarde. Trovões ecoavam pelos céus, enquanto rajadas de vento fustigavam as janelas da mansão. Manuel tinha chegado mais cedo do escritório, preocupado com os possíveis danos à recém-iniciada horta. Antônio cobriu tudo com lonas antes de ir embora, informou Vera, encontrando-o no corredor que levava ao jardim. As mudas devem ficar bem. Havia algo diferente em sua expressão. Uma tensão sutil que Manuel, 2 meses atrás, jamais teria notado. Está tudo bem? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo com a genuína preocupação em sua voz. Vera hesitou brevemente. Apenas não gosto muito de tempestades. Antes que Manuel pudesse responder, as luzes piscaram 3 vezes e se apagaram, mergulhando a mansão na escuridão. Gerador de emergência, disse Manuel automaticamente. Era um sistema de última geração que deveria entrar em funcionamento imediatamente. Esperaram alguns segundos na penumbra. Nada aconteceu. O raio deve ter atingido algo na rede elétrica, concluiu Vera, sua voz ligeiramente tensa. Vou buscar as velas de emergência. Eu vou com você, ofereceu Manuel, estranhamente relutante em deixá-la sozinha na escuridão. Usando a lanterna do celular, encontraram o caminho até a despensa, onde Vera guardava um kit de emergência meticulosamente organizado. Velas, fósforos, lanternas a pilha, rádio portátil, tudo separado e etiquetado. Você sempre pensa em tudo, não é? Comentou Manuel, admirado com a previsibilidade. Gosto de estar preparada. Ela respondeu simplesmente, distribuindo velas em pequenos castiçais de prata que raramente eram usados. Levaram as velas para a sala de estar, criando pequenos pontos de luz aconchegante no ambiente amplo e normalmente impessoal. A tempestade parecia intensificar-se lá fora, com relâmpagos ocasionais iluminando brevemente a sala através das janelas altas. Tentarei contactar o serviço de manutenção do gerador, disse Manuel, pegando o celular. Não há sinal, Vera informou, mostrando seu próprio telefone. A torre de celular deve estar afetada também. Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas, fazendo Vera se sobressaltar visivelmente. Manuel percebeu que seu desconforto era mais do que uma simples antipatia por tempestades. Acho que estamos isolados por enquanto, ele concluiu. Quer um chá? Posso esquentar água no fogão a gás. Eu preparo, ela respondeu, já se dirigindo à cozinha, claramente aliviada por ter algo para fazer. Enquanto Vera se ocupava com o chá, Manuel colocou alguns troncos na lareira que raramente usava. O fogo logo crepitava, espalhando calor e luz dourada pela sala, criando um ambiente quase mágico. Quando Vera retornou com 2 xícaras fumegantes, Manuel havia arrastado 2 poltronas para mais perto da lareira e desligado seu celular para economizar bateria. Obrigado, ele disse, aceitando a xícara. Sente-se, sem eletricidade, sem telefone.
Acho que a casa não precisa de uma governanta por algumas horas. Vera hesitou apenas um segundo antes de aceitar o convite, acomodando-se na poltrona oposta à dele. Por um momento, partilharam o silêncio, apenas o crepitar do fogo e o som da chuva forte preenchendo o ambiente. Você disse que não gosta de tempestades, Manuel comentou finalmente. Algum motivo especial? Vera olhou para as chamas, seu perfil suavizado pela luz tremeluzente. Pedro, meu marido, morreu numa noite como esta. Ela respondeu após um longo momento. Em um prédio residencial durante uma tempestade. A combinação de um curto-circuito e vazamento de gás. Manuel sentiu uma pontada no peito. Sinto muito, eu não deveria ter perguntado. Tudo bem, ela respondeu, surpreendendo-o com um pequeno sorriso. Faz parte do nosso acordo, não é? Autenticidade, vulnerabilidade. Vulnerabilidade, repetiu Manuel, testando a palavra como se fosse um conceito alienígena. Não fui treinado para isso. Ninguém é, ela respondeu tomando um gole de chá. É algo que desaprendemos, na verdade. As crianças são naturalmente vulneráveis, até que o mundo ensina o contrário. Um silêncio pensativo se estabeleceu, quebrado apenas pelo uivo ocasional do vento e o estalar da madeira no fogo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Vera indagou, surpreendendo Manuel. Acho que sim. Seria justo, considerando todas as perguntas que já fiz a você. O que aconteceu com seu casamento? A pergunta atingiu Manuel como um golpe físico. De todos os tópicos possíveis, aquele era o que mais evitava, até em seus próprios pensamentos. É complicado, ele respondeu automaticamente. Sempre é, Vera retrucou com suavidade, mas talvez seja hora de desempacotar essa complicação. Manuel fitou o fogo por longos momentos. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, como se compartilhasse um segredo há muito enterrado. Conheci Elisa na faculdade. Éramos compatíveis, mesmos objetivos, mesmas ambições. Casamos logo após a formatura e começamos a trabalhar juntos na pequena loja de móveis que herdei de meu pai. Manuel sorriu ao lembrar-se daquela época. Era uma operação modesta, 2 lojas, 30 funcionários. Trabalhávamos 16 horas por dia para expandir. E conseguimos, em 5 anos tínhamos 10 lojas. Em 10 anos, 50. Vocês eram felizes? Perguntou Vera. A pergunta fez Manuel pausar. Éramos bem-sucedidos. Compartilhávamos a empolgação de cada nova conquista, cada aquisição, cada recorde de vendas. Isso não responde minha pergunta, observou Vera gentilmente. Manuel suspirou. Não éramos infelizes, pelo menos não no início. Mas em algum momento, o trabalho consumiu tudo. Não tínhamos filhos. Uma decisão mútua para focar na empresa. Não tirávamos férias. Não tínhamos hobbies ou amigos fora do círculo de negócios. E então, crescemos em direções diferentes, ou talvez tenhamos apenas revelado quem realmente éramos. Manuel fez uma pausa, recordando momentos dolorosos. Eu queria continuar expandindo, sempre mais, sempre maior. Elisa começou a falar em diversificar, em encontrar propósito além dos números. Ela queria criar uma fundação, investir em projetos sociais. Eu achava que era sentimentalismo inútil. Manuel deu uma risada amarga. Irônico, não é? Considerando onde estou agora, plantando alface com crianças num projeto social. O que aconteceu no final? Vera perguntou, sua voz suave como um convite, não uma intrusão. Um ultimato. Ela disse que precisávamos mudar, desacelerar, encontrar um novo propósito. Eu disse que o propósito era claro. Crescer mais, conquistar o mercado internacional, tornar-nos imbatíveis. Manuel fez uma pausa dolorosa. Escolhi a empresa. Ela escolheu uma vida diferente. Ela está bem? Pelo que sei, sim. Casou-se, novamente 3 anos atrás. Dirige uma ONG que trabalha com habitação popular. Ocasionalmente, nos cruzamos em algum evento beneficente. Trocamos sorrisos educados e seguimos em direções opostas. Você se arrepende? A pergunta pairou no ar como fumaça. Um trovão distante reverberou como se a própria natureza aguardasse a resposta.
Não sei mais, Manuel respondeu com honestidade surpreendente. Por anos, convenci-me de que tinha feito a escolha certa, que o império que construí valia o sacrifício. Agora me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ouvido, se tivesse sido capaz de enxergar o que ela via. Manuel encontrou os olhos de Vera na luz, tremeluzente. Se tivesse aprendido a plantar alface mais cedo, um sorriso compreensivo se formou nos lábios de Vera. Nunca é tarde demais para aprender a plantar alface. Mesmo quando você já tem 45 anos e uma rede de lojas em 3 países, especialmente então, ela respondeu com firmeza. O silêncio que se seguiu foi diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido parcialmente levantado. Manuel percebeu que nunca havia falado sobre seu divórcio dessa maneira, nem mesmo com seu terapeuta, que abandonara após 3 sessões, considerando uma perda de tempo produtivo. Sua vez, ele disse, surpreendendo Vera. Uma pergunta pessoal. Para você. Ela ajeitou-se na poltrona, uma leve apreensão em seu olhar. Parece justo. Se pudesse voltar no tempo e mudar algo em sua vida, o que seria? Vera pareceu surpresa com a pergunta, evidentemente esperando algo mais direto sobre seu passado ou sua situação atual. Interessante, ela murmurou, refletindo profundamente. Muitas pessoas assumiriam que eu diria salvar meu marido, mas incentivou Manuel, genuinamente curioso. A morte de Pedro foi trágica, mas foi resultado de suas próprias escolhas. Ele escolheu ser bombeiro, escolheu entrar naquele prédio em chamas para salvar a família presa no 5º andar. Foi fiel aos seus valores até o fim. Vera fez uma pausa, as chamas dançando em seus olhos úmidos. Se eu mudasse algo, seria ter dito a ele todos os dias o quanto o admirava por quem era. Acho que presumi que ele sabia. A resposta atingiu Manuel em um lugar inesperadamente profundo. Quantas oportunidades tinha perdido de expressar apreciação genuína? Quantas pessoas em sua vida presumiu que sabiam seu valor sem jamais articulá-lo? Um relâmpago intenso iluminou a sala, seguido imediatamente por um estrondo ensurdecedor. Vera sobressaltou-se, derramando algumas gotas de chá sobre sua blusa. Sem pensar, Manuel estendeu a mão e tocou seu braço em um gesto instintivo de conforto. O contato simples e breve criou uma conexão quase elétrica entre eles. Seus olhares se encontraram na penumbra, e por um momento a hierarquia de patrão e funcionária, as barreiras cuidadosamente mantidas, pareceram dissolver-se. Manuel retirou a mão, subitamente consciente da impropriedade de seu gesto. Desculpe, ele murmurou, recostando-se na poltrona. Tudo bem, ela respondeu, sua voz ligeiramente alterada. Foi gentil da sua parte. O momento de tensão foi interrompido pelo súbito rugido do sistema de aquecimento central, voltando à vida. As luzes piscaram e se acenderam, devolvendo à mansão sua aparência normal, dissipando a atmosfera íntima que a escuridão havia criado. Parece que a eletricidade voltou, observou Manuel desnecessariamente, sentindo uma estranha decepção. Sim, concordou Vera, levantando-se rapidamente. Devo verificar se houve algum dano em outras áreas da casa. Claro, respondeu Manuel, também se levantando. E eu preciso verificar meus e-mails. Ambos hesitaram, presos em um momento de indecisão, como se nenhum dos dois quisesse realmente retornar aos seus papéis habituais após a intimidade compartilhada. Obrigado pelo chá, disse Manuel finalmente. E pela conversa. De nada, respondeu. Vera, seu profissionalismo já reassumido como uma armadura familiar. Boa noite, Sr. Torres. Manuel, ele corrigiu suavemente. Acho que depois de hoje poderia me chamar de Manuel, pelo menos durante nossas lições. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Vera. Boa noite, Manuel. Enquanto ela saía da sala, Manuel permaneceu diante da lareira, observando as chamas que agora pareciam desnecessárias sob as luzes artificiais. Percebeu que em toda sua vida adulta nunca havia compartilhado uma conversa tão honesta com outra pessoa. Pegou o celular e o religou,
observando as dezenas de notificações que imediatamente inundaram a tela. E-mails urgentes, mensagens não lidas, chamadas perdidas, o mundo exterior exigindo sua atenção. Pela primeira vez, sentiu-se relutante em mergulhar de volta naquele universo frenético. O que antes parecia tão crucial agora, soava como ruído distante, incapaz de competir com a clareza daquele momento junto ao fogo, compartilhando verdades e chá com Vera Lúcia. Em vez de abrir os e-mails, Manuel desligou o celular novamente e voltou a sentar-se diante da lareira, observando as chamas e permitindo-se sentir algo que havia esquecido. O simples prazer de existir no momento presente, sem planejar o futuro ou lamentar o passado. As velas ainda queimavam, desnecessárias, mas belas como pequenas estrelas contra a iluminação artificial da sala. Manuel Torres consultou seu relógio pela terceira vez em 5 minutos. A reunião do Conselho Administrativo se arrastava mais do que o habitual, com discussões intermináveis sobre as projeções para o próximo trimestre. Como podem ver pelos gráficos, nossa expansão no mercado asiático está ligeiramente abaixo das expectativas, explicava o diretor financeiro, apontando para uma apresentação de slides. Recomendo um aumento de 15% no orçamento de marketing para o próximo... Não, interrompeu Manuel, surpreendendo todos na sala. Não vamos aumentar o orçamento de marketing. Um silêncio atônito se instalou. Em 15 anos à frente da empresa, Manuel Torres jamais havia recusado uma proposta de expansão. Senhor Torres, começou o diretor, ajustando a gravata nervosamente. Os números claramente indicam... Os números não indicam nada sobre as pessoas. Manuel respondeu com uma tranquilidade que contrastava com a tensão na sala. Visitei pessoalmente nossas 3 lojas em Xangai no mês passado. Nosso problema não é visibilidade, é conexão. Nossa equipe local está sobrecarregada, mal treinada e desmotivada. Manuel levantou-se, caminhando até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Quero que realoquem esse orçamento para desenvolvimento de pessoal, treinamentos, melhoria das condições de trabalho, programas de bem-estar. Virou-se para encarar o conselho estupefato. E quero implementar hortas comunitárias em todas as nossas filiais maiores. Hortas? Repetiu o vice-presidente, como se não tivesse ouvido direito. Sim, Jorge. Hortas. Espaços onde nossos funcionários possam cultivar algo além de relatórios e metas de vendas. Manuel sorriu internamente, ao perceber como teria achado essa ideia absurda apenas 3 meses atrás. E quero um relatório completo sobre nosso impacto ambiental e práticas de sustentabilidade. Está na hora de nossa empresa ter... Como foi? Mesmo que aquele francês disse... Ah, sim, alma. A reunião terminou pouco depois, com executivos trocando olhares confusos enquanto saíam da sala de conferências. Apenas Célia, sua assistente, permaneceu para trás, um sorriso discreto nos lábios. Algo a dizer, Célia? Perguntou Manuel, recolhendo seus documentos. Nada, senhor. Apenas... Notei algumas mudanças interessantes nas suas prioridades nos últimos meses. Manuel estudou o rosto da mulher que organizava sua vida profissional há mais de uma década. Você desaprova? Pelo contrário, respondeu Célia, surpreendendo-o. É a primeira vez em anos que o vejo genuinamente animado com algo. E se me permite a ousadia, parece mais presente. Manuel assentiu, pensativo. Presente era uma boa descrição. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se realmente presente, em sua própria vida, não apenas observando-a passar enquanto perseguia o próximo objetivo comercial. Preciso sair mais cedo hoje, ele informou, consultando o relógio novamente. Tenho um compromisso importante. Quando Manuel chegou à mansão naquela tarde, um sentimento estranho de finalidade o acompanhava. Exatamente 3 meses haviam se passado desde a noite em que, embriagado e vulnerável, pedira a Vera Lúcia que o ensinasse a ser feliz. 3 meses desde que ela propusera o acordo que havia, sem exagero, transformado sua vida. O prazo estabelecido no documento terminava hoje. Encontrou Vera na horta dos fundos, colhendo tomate e cereja
que brilhavam como pequenas joias vermelhas contra a folhagem verde. O pôr do sol criava um halo dourado ao seu redor, e por um momento Manuel apenas observou a cena, querendo gravá-la na memória. Parece que teremos uma boa colheita esta semana, comentou, anunciando sua presença. Vera virou-se, sorrindo ao vê-lo. A formalidade que caracterizava seu relacionamento no início havia gradualmente se transformado em uma camaradagem confortável. Os tomates estão excepcionais, ela respondeu, estendendo um para que ele provasse. Doces como devem ser. Manuel aceitou o pequeno fruto, apreciando a explosão de sabor. Obra sua, tenho apenas seguido instruções. Não me dê todo o crédito. Você tem mãos surpreendentemente boas para o cultivo, para alguém que passava a vida em salas de reunião. Caminharam lado a lado pelos canteiros bem cuidados, ocasionalmente parando para colher uma erva aromática ou remover uma folha danificada. A horta havia se tornado um refúgio para ambos. Um espaço neutro, onde a hierarquia entre patrão e funcionária se dissolvia em favor de uma parceria baseada no cuidado com as plantas. Nosso acordo termina hoje, Manuel comentou finalmente, sua voz mais tensa do que pretendia. Vera assentiu, seu rosto assumindo uma expressão mais reservada. Sim, 3 meses, como combinamos. Um silêncio carregado de significado se estabeleceu entre eles. O vento suave agitava as folhas das plantas, criando um sussurro que parecia preencher o vazio da conversa. Quer discutir os resultados? Perguntou Vera, colocando os tomates colhidos em uma pequena cesta. Fazer uma espécie de avaliação final? Manuel sorriu, sempre a organizadora. É meu trabalho, ela respondeu simplesmente, e você o faz extraordinariamente bem. Manuel respirou fundo, reunindo coragem para o que viria a seguir. Mas não é apenas sobre seu trabalho que quero falar hoje. Vera interrompeu o que estava fazendo, algo em seu tom a alertando para a seriedade do momento. Vamos para o banco? Sugeriu Manuel, indicando o pequeno assento de madeira que haviam instalado no centro da horta, de onde se podia contemplar toda a propriedade. Sentaram-se lado a lado, a cesta de tomates entre eles como uma pequena barreira física que espelhava a invisível que sempre existira em seu relacionamento. Quando fiz aquele pedido ridículo 3 meses atrás, começou Manuel fitando o horizonte, estava desesperado sem saber. Vazio. Incompleto, apesar de todo o sucesso material. Vera permaneceu em silêncio, permitindo que ele encontrasse as palavras. Você poderia ter rido ou me demitido, ou simplesmente ignorado como o devaneio de um homem bêbado. Continuou. Em vez disso, você me ofereceu algo que ninguém jamais tinha me dado. Honestidade e orientação sem expectativas. Foi um acordo justo. Ela respondeu suavemente. Também aprendi muito. O que aprendeu? Perguntou Manuel, genuinamente curioso. Vera refletiu por um momento. Que as aparências enganam. Que mesmo alguém tão poderoso e bem-sucedido como você pode sentir-se perdido. Que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas talvez a maior força que temos. Suas palavras tocaram Manuel profundamente. Sabe o que eu aprendi? O quê? Que ser feliz não é uma condição a ser alcançada, mas uma habilidade a ser praticada. Ele fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Aprendi a cozinhar, a cultivar, a me conectar com pessoas sem esperar nada em troca. Aprendi a valorizar momentos simples, uma refeição bem preparada, uma planta que cresce, uma conversa honesta à luz de velas. Manuel virou-se para encará-la diretamente. Mas, acima de tudo, aprendi que a felicidade raramente vem de coisas ou conquistas. Vem das pessoas com quem compartilhamos nossa jornada. O sol descia rapidamente agora, pintando o céu em tons de laranja e rosa que refletiam na face de Vera, destacando os contornos delicados que Manuel havia começado a memorizar sem perceber. Nosso acordo termina hoje, ele repetiu sentindo o coração acelerar. Mas tenho um segundo pedido a fazer. Vera endireitou-se ligeiramente, uma mistura de apreensão e curiosidade em seu olhar. E qual seria? Manuel respirou fundo. Enfrentara negociações multimilionárias com menos nervosismo
do que sentia agora. Gostaria de sua permissão para cortejá-la propriamente. As palavras pairaram no ar como borboletas frágeis, carregando todo o peso de sua transformação pessoal, todo o risco de rejeição, toda a esperança de um novo começo. O rosto de Vera registrou surpresa, seguida por uma expressão mais complexa, algo entre emoção contida e preocupação. Manuel, ela começou, usando seu primeiro nome com uma intimidade que ainda soava nova. Não acho que seja uma boa ideia. Apesar de ter considerado essa possibilidade, as palavras ainda o atingiram como um golpe físico. Compreendo, ele respondeu tentando manter a compostura. Foi inapropriado da minha parte sugerir. Não me entenda mal, interrompeu Vera, sua voz firme, mas gentil. Não é que não sinta algo. É que a dinâmica entre nós é complicada. Sou sua funcionária. Existe um desequilíbrio de poder, que não pode ser ignorado. Posso mudar isso, ofereceu Manuel rapidamente. Você não precisa trabalhar para mim. Poderia ajudá-la a encontrar outra posição ou financiar aquele projeto de literatura que você mencionou querer desenvolver, ou ver o que está fazendo. Vera sorriu tristemente. Imediatamente recorrendo ao seu poder e recursos para resolver o problema. É exatamente isso que complica tudo. Manuel ficou em silêncio, absorvendo o peso de suas palavras. Ela tinha razão, é claro. Sua primeira reação fora usar seu dinheiro e influência para remover obstáculos, como sempre fizera em sua vida. Além disso, continuou Vera, mais suavemente, como saber se o que você sente é genuíno ou apenas gratidão? Ou pior, dependência emocional por eu ter sido seu guia nestes meses difíceis? A pergunta atingiu Manuel em seu âmago. Seria esse o caso? Estaria confundindo gratidão com afeto romântico? Não sei como responder a isso, admitiu honestamente. Só sei que nunca me senti assim antes. Que penso em você quando acordo e antes de dormir. Que me pego imaginando como seria compartilhar não apenas lições de vida, mas a vida em si, com você. Vera desviou o olhar, visivelmente afetada por suas palavras. O último raio de sol iluminou uma lágrima solitária que escorria por sua face. Também tenho medo, ela confessou, sua voz quase um sussurro. Após perder Pedro, jurei que nunca mais me permitiria ficar tão vulnerável. E então você aparece, quebrando todas as minhas defesas com sua transformação sincera, com seu esforço genuíno para mudar. Um pequeno pássaro pousou próximo a eles, bicando curiosamente entre as plantas, completamente alheio ao drama humano que se desenrolava. Então, o que fazemos? Perguntou Manuel, sentindo-se perdido como nunca antes. Vera enxugou discretamente a lágrima e endireitou os ombros, retomando parte de sua compostura habitual. Proponho um novo acordo, ela disse, surpreendendo-o. Um novo acordo? Sim, sem documentos desta vez, apenas palavras honestas. Vera virou-se para encará-lo diretamente. Preciso de tempo e espaço. Preciso saber que o que sinto, o que ambos sentimos, não é apenas circunstancial. Quanto tempo? Perguntou Manuel, sentindo um aperto no peito. 3 meses. Sem lições, sem horta compartilhada, sem conversas à luz de velas. Vera fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dele. Durante esse tempo, vou tirar uma licença do trabalho. Vou me dedicar ao projeto literário que sempre quis desenvolver. Vou descobrir quem sou fora desta mansão, fora da sombra de meu passado. E eu? Você continuará sua jornada, implementará suas novas ideias na empresa, cultivará sua própria horta, descobrirá se pode ser feliz por conta própria, sem minha orientação. Vera sorriu suavemente. Porque um relacionamento saudável precisa de 2 pessoas completas, não de uma guiando a outra eternamente. Manuel considerou a proposta, sentindo o peso e a sabedoria nela contidos. Era justo, embora doloroso. Era necessário, embora difícil. E depois desses 3 meses, nos encontraremos novamente bem aqui neste banco, respondeu Vera. Como iguais, sem hierarquia, sem dependência, 2 adultos que escolhem estar juntos se ainda for isso que ambos desejarem. O último vestígio de luz abandonava o céu, agora mergulhando a horta em penumbra. No horizonte,
As primeiras estrelas começavam a aparecer. Aceito seu acordo, disse Manuel finalmente, estendendo a mão como se selasse um contrato. Vera olhou para a mão estendida e, num gesto surpreendente, ignorou-a para abraçá-lo brevemente. O contato foi tão inesperado, tão genuíno, que Manuel sentiu a garganta apertar com emoção. 3 meses, ele repetiu quando ela se afastou. 3 meses, ela confirmou, levantando-se e pegando a cesta de tomates. Minha carta de licença estará em sua mesa amanhã cedo. Partirei ao meio-dia. Manuel assentiu, incapaz de confiar em sua própria voz naquele momento. Observou Vera caminhar de volta para a mansão, sua silhueta gradualmente desaparecendo contra a luz das janelas iluminadas. Permaneceu sozinho no banco, em meio à horta que haviam criado juntos, sentindo-se simultaneamente devastado e esperançoso. 3 meses pareciam uma eternidade, mas também uma promessa. Não de um final feliz garantido, mas de uma chance honesta de descobrir se o que haviam construído poderia florescer em algo ainda mais significativo. Os 3 meses pareciam se arrastar e voar simultaneamente. Para Manuel foram dias de autodescoberta forçada. Nas primeiras semanas, sentia-se como um navegante sem bússola, aprendendo a confiar em seus próprios instintos sem a orientação serena de Vera. A mansão, apesar de seu tamanho, parecia estranhamente vazia e silenciosa. A nova governanta, uma senhora competente e discreta recomendada por uma agência, cumpria suas funções com eficiência, mas sem aquele toque especial que tornava a casa um lar. Não havia risadas na cozinha, nem desafios sutis, nem olhares que diziam mais que palavras. Manuel mergulhou no trabalho, mas não como antes. A transformação iniciada por Vera continuava, agora impulsionada por sua própria vontade. Surpreendeu seus executivos ao anunciar uma revisão completa das políticas de recursos humanos da empresa. Chocou ainda mais ao passar 2 semanas visitando lojas pelo país, não para verificar números e metas, mas para conversar com funcionários de todos os níveis. A horta tornou-se seu refúgio. Todas as manhãs, antes de vestir o terno e mergulhar no mundo corporativo, Manuel dedicava 1 hora ao cuidado das plantas. Aprendera a reconhecer pragas, a sentir quando a terra precisava de mais água, a celebrar cada broto novo como uma pequena vitória pessoal. Aos sábados, continuava como voluntário no Centro Comunitário Vila Esperança. Pedrinho ficara inicialmente desapontado com a ausência de Vera, mas logo adotou Manuel como seu aluno particular em assuntos de jardinagem. O senhor tá menos chato, observou o menino certo dia, enquanto ensinava Manuel a fazer estacas de alecrim. Quando começou aqui, parecia que tinha engolido um cabo de vassoura. Manuel riu abertamente, reconhecendo a verdade na observação infantil. E você está menos implicante, rebateu, bagunçando o cabelo do garoto. Às vezes, nos momentos de silêncio, Manuel se perguntava onde Vera estaria, o que estaria fazendo. Várias vezes sentiu o impulso de ligar, de verificar, de oferecer ajuda. Mas respeitava o acordo, não por obrigação, mas porque compreendia a sabedoria por trás dele. Ambos precisavam deste tempo separados para se encontrarem como indivíduos completos. Para Vera, os 3 meses foram uma redescoberta de antigos sonhos. Alugou um pequeno apartamento próximo à universidade e matriculou-se em um curso de escrita criativa que sempre quisera fazer. Usou parte de suas economias para comprar um laptop novo, onde passava horas desenvolvendo o projeto que guardara por anos em gavetas mentais. Um livro sobre como reconstruir a vida após perdas traumáticas. As manhãs eram dedicadas à escrita, as tardes ao curso e a longas caminhadas pela cidade, redescobrindo lugares que não visitava há anos. As noites eram para reflexão, sobre sua vida, sobre os caminhos percorridos, sobre Manuel. Tentou não pensar nele, mas era impossível. Seu rosto aparecia nos momentos mais inesperados, quando provava um prato particularmente saboroso e imaginava o que ele acharia, quando via algo extraordinário e desejava compartilhar, quando simplesmente observava o pôr do sol e lembrava daquela última conversa na horta.
Vera também se perguntava se estava fazendo a escolha certa. Após perder Pedro de forma tão trágica, jurou nunca mais se permitir amar com tanto abandono. A vulnerabilidade do amor parecia um risco grande demais. E ainda havia a questão da diferença social entre eles. Não apenas financeira, mas de mundos, de experiências, de círculos sociais. Será que poderia funcionar? Ou estavam apenas vivendo uma fantasia temporária? Uma conexão nascida de circunstâncias peculiares, que se desvaneceria diante da realidade cotidiana. No último mês, Vera começou a trabalhar como consultora literária para uma pequena editora, revisando manuscritos e oferecendo feedback a escritores iniciantes. O trabalho lhe dava prazer genuíno, usar seu conhecimento de literatura para ajudar outros a encontrar suas vozes. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente em seu elemento profissional. Uma semana antes do final do prazo acordado, sua antiga colega da escola onde lecionava literatura a convidou para retornar ao magistério. A vaga de professora de redação criativa estaria disponível no próximo semestre. Era uma oportunidade de retomar a carreira interrompida pelo luto, de reconectar-se com sua verdadeira vocação. A decisão não era simples. Significaria um recomeço completo, longe da mansão Torres, longe de Manuel. Significaria escolher seu caminho independente, sem saber se esse caminho eventualmente se cruzaria novamente com o dele. Na manhã do 90º dia, Manuel acordou antes do amanhecer. Não conseguira dormir direito. Ansiedade e esperança disputando espaço em seu peito. O que Vera decidiria? Teria ela seguido em frente, percebido que sua vida era melhor sem as complicações que um relacionamento com ele traria? Vestiu-se, com simplicidade. Jeans e uma camisa de algodão, roupas que simbolizavam o homem que se tornara, não o executivo que fora. Caminhou até a horta, onde tudo começou a mudar. Os canteiros estavam exuberantes, as plantas florescendo com vigor sob seus cuidados atentos. Sentou-se no banco que compartilharam na última vez, observando o nascer do sol lentamente colorir o céu. Não haviam marcado hora específica para o encontro, apenas o dia. A incerteza era parte do processo, supôs. As horas se arrastaram, cada minuto esticando-se como borracha. Manuel tentou se distrair cuidando das plantas, colhendo alguns tomates maduros, removendo ervas daninhas. Mas seus olhos constantemente voltavam-se para o caminho que levava à entrada da propriedade. Ao meio-dia, seu celular tocou. O coração saltou pensando ser Vera. Era apenas Célia, lembrando-o da reunião do conselho na segunda-feira. Manuel respondeu brevemente, incapaz de concentrar-se em questões de trabalho naquele momento. À 1 da tarde, nuvens começaram a se formar no horizonte, prometendo chuva. Manuel sentiu um aperto no peito. Seria um sinal? Teria ela desistido? Às 2, a chuva começou. Primeiro algumas gotas hesitantes, depois um aguaceiro constante. Manuel permaneceu no banco, protegido apenas parcialmente pela pequena pérgola coberta de trepadeiras que haviam construído juntos. Deixou que a chuva o molhasse, indiferente ao desconforto físico comparado à ansiedade que o consumia. Foi então que a viu. Caminhando pelo jardim sob um guarda-chuva vermelho, Vera Lúcia aproximava-se com passos decididos. Vestia um vestido simples de algodão azul, nunca a vira usar um vestido antes, e trazia uma pequena mala de rodinhas. Manuel levantou-se, o coração martelando contra as costelas. O tempo pareceu desacelerar enquanto ela percorria os últimos metros até a horta. Está ensopado, foi a primeira coisa que ela disse, um sorriso brincando em seus lábios enquanto se aproximava, compartilhando o abrigo de seu guarda-chuva. Valia a pena esperar, ele respondeu simplesmente. Ficaram assim por um momento, próximos sob o guarda-chuva, a chuva criando uma cortina ao redor deles, isolando-os do mundo. Pensei que talvez não viesse, confessou Manuel. Eu também por um tempo, respondeu Vera com honestidade. Tive uma oferta para voltar a lecionar, para retomar minha antiga vida. Manuel sentiu o estômago afundar. Entendo. Não entende. Vera sorriu, seus olhos brilhando de uma forma que ele nunca havia visto antes.
Percebi algo importante nestes 3 meses, Manuel. Não podemos retomar antigas vidas. Só podemos criar novas. A esperança voltou a crescer em seu peito. E que vida você quer criar, Vera Lúcia? Ela respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho em águas desconhecidas. Uma vida autêntica. Uma vida onde eu possa ser quem realmente sou. Não apenas uma governanta, não apenas uma viúva, não apenas uma ex-professora. Quero escrever, quero ensinar, quero cultivar mais do que plantas. E há espaço para mim nessa vida? Perguntou. Manuel, sua voz traindo a vulnerabilidade que aprendera a aceitar. Depende, respondeu Vera, dando um passo em sua direção. O que você descobriu nestes 3 meses, Manuel Torres? Manuel refletiu por um momento, organizando os pensamentos que havia elaborado durante intermináveis noites de insônia. Descobri que sou mais do que meu trabalho, mais do que minha conta bancária, mais do que meus sucessos e fracassos. Fez uma pausa, encontrando o olhar dela. Descobri que posso ser feliz sozinho, mas que prefiro infinitamente compartilhar essa felicidade com alguém que me vê pelo que realmente sou. Vera assentiu lentamente, como se confirmasse algo para si mesma. Também descobri, continuou Manuel reunindo coragem, que estou completamente apaixonado por você. Não por gratidão, não por dependência, mas pelo que vi quando todas as camadas foram removidas. Pela sua força, sua sabedoria, sua honestidade brutal às vezes. Um trovão distante reverberou como pontuando suas palavras. Tenho algumas condições, disse Vera após um momento de silêncio carregado. Manuel sorriu. Claro que tem. Primeiro, não posso e não vou voltar a trabalhar como sua governanta. Preciso seguir meu próprio caminho profissional. Evidentemente. Segundo, se isso for acontecer, quero dizer, precisa ser como iguais. Sei que nunca seremos iguais financeiramente, e isso é irrelevante. Falo de respeito, de voz, de escolhas compartilhadas. Não esperaria nada diferente. Terceiro, continuou Vera, sua voz suavizando. Precisamos ir devagar. Um passo de cada vez. Conhecer-nos verdadeiramente, não apenas nos papéis que desempenhávamos. Posso fazer devagar, respondeu Manuel, acrescentando com um pequeno sorriso. Embora tenha esperado 90 dias apenas para ter esta conversa. Vera riu, o som misturando-se ao tamborilar da chuva. Colocou o guarda-chuva de lado, deixando que a água os molhasse a ambos. Última condição, ela disse, aproximando-se mais. Você tem que me beijar agora, porque se esperar mais um segundo acho que vou enlouquecer. Manuel não precisou de mais incentivo. Eliminou a distância entre eles, tomando o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza reverente. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se toda a jornada, o pedido desesperado, as lições na cozinha, as mãos na terra, as conversas à luz de velas, os 90 dias de separação, tudo convergia para este único momento perfeito. A chuva caía ao redor deles, lavando o passado, nutrindo o solo onde algo novo e precioso começava a florescer. Quando finalmente se separaram, ofegantes e sorrindo como adolescentes, Manuel apoiou sua testa na dela. E agora? Agora, Manuel Torres, respondeu Vera, entrelaçando seus dedos nos dele. Começamos de verdade. Sem acordos, sem prazos, sem condições além das que acabei de estabelecer. Apenas nós, descobrindo juntos o que isso significa. Tenho uma sugestão para começar, disse Manuel, pegando a mala que ela havia deixado no chão. Que tal uma xícara de chá? Eu mesmo faço. Aprendi com uma excelente professora. Vera sorriu apertando sua mão. Adoraria. Caminharam juntos sob a chuva em direção à mansão, não mais como patrão e empregada, mas como 2 adultos escolhendo conscientemente construir algo novo. A horta atrás deles, regada pela chuva generosa, continuava a florescer, um testemunho vivo de como o cuidado paciente e a abertura para mudanças podem transformar o terreno mais improvável em um jardim de possibilidades. No horizonte, um arco-íris começava a formar-se, suas cores vibrantes prometendo que, após a tempestade, sempre há luz. E para Manuel e Vera, essa promessa era suficiente para dar o próximo passo.
e depois o seguinte: e todos os outros que viriam. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.